Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vão seguindo meu canal Abiyala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. E hoje eu vou falar sobre um tema bastante denso, mas que é necessário entender. E, tomando em consideração uma frase do grande pensador cubano José Martí, na qual eu fiz uma paráfrase. Vivemos nas entranhas da urbanidade colonial. Vivemos nas entranhas da urbanidade colonial. E o tema de hoje é a materialidade da dominação. Vou fechar um pouquinho a janela aqui, porque barulho dos carros não deixa. Vou até acender aqui um pouquinho a luz também, para dar um pouquinho mais de iluminação. Aqui a gente vai fazendo de uma forma espontânea, né? Eu vou fazendo meus vídeos, né? Lembrando que eu sempre falo desde o pensamento indígena, né? Eu sou indígena, sou mapuche, embora também tenha um 35% de sangue muçulmano, né, de parte família, né, famílias muçulmanas, do que se conheceu como Sultanato de Al-Ándalus, né? E ao me referir sobre a materialidade da dominação, sempre é bom trazer à baila, né, uma contextualização histórica, política, filosófica, para poder compreender a magnitude da problemática que vivemos atualmente, né? Hoje, a materialidade da dominação está circunscrita à questão das estruturas que dizem cumprir o papel de ordenador social. Lembrando que o termo social vem do termo em latim civitas, né? Daí surge, né, a sociedade civil, né? Então, tudo que nós falamos sobre social tem a ver com sociedade, o que tem a ver com comunitariedade tem a ver com comunidades, comunidades no sentido tradicional da palavra, né? Pessoas comuns que se unem para um fim comum, né? E temos também o popular, que é o povo, né? Que é a categoria de exterioridade povo. Então, quem é o povo? Eu sou o povo. Vocês que estão ouvindo aqui são o povo, né? Quem é a sociedade? É o povo que, reunido em diferentes estamentos, vão criando uma identidade dentro de um corpus físico urbano, né? E então temos essas três categorias de exteriorização do ser humano, né? O social, né? O comum, né? E o comunitário. Mas que essas três variantes são os vórtices que constroem a narrativa na qual a categoria povo se insere. Muito se utiliza da palavra povo, né? Tu diz, o povo lá, o povo aqui, o povo lá em cima, o povo lá embaixo. Só que o povo é algo muito abstrato. E, por essa abstração, vão surgindo tentáculos que vão definindo outros modos de ser e estar no mundo. Por exemplo, povos indígenas, falamos em comunidade, comunitariedade.
Já se falava, inclusive, de democracia comunitária. Por exemplo, vocês podem ler os textos de Ernst Bloch, nós encontramos aí indícios desse sistema que muito bem poderia ser atualizado à nossa realidade atual, principalmente aqui em Pindorama, em Navia Yala, com tal de concretizar um outro modo de ordenamento, que seria o ordenamento comunitário. O que seria o ordenamento comunitário desde a perspectiva indígena? É um ordenamento na qual tudo é horizontalmente consensuado, as decisões são comunitárias, coletivas e comunitárias, que coletivo é outra coisa, mas nesse sentido comunitário, que tem a ver com uma comunidade. Por exemplo, a comunidade dos povos indígenas da região do ABC, que reúne diferentes etnias, embora eu não seja muito afoito ao termo etnia, mas vamos lá, né? Diferentes etnias, e que vão conformando uma comunidade. Essa comunidade está inserida dentro de um sistema regido pelo Estado, que vê seus súditos como uma sociedade civil. O povo da sociedade civil surge o povo. O povo é a sociedade, é a vox populi, né? É a comunitariedade e o popular, que é o popular, senão a expressão imediata, né, relativo ao que é o povo. O povo como abstração, logo a sociedade civil como um, efe, um efeito prático dentro do conceito, que vai assumindo certas posturas, posicionamentos, dependendo da dinâmica que esteja se estabelecendo dentro de uma jurisdição. A questão dos povos em contexto urbano, dos povos indígenas em contexto urbano, reúne todas essas condições. Primeiro, historicamente, a materialidade da dominação, que é o tema desse encontro aqui, a materialidade da dominação deu-se em função da apropriação indevida de terras, que eram terras habitadas por povos indígenas que viviam em comunidades, embora de diferentes hábitos, inclusive hábitos linguísticos, modos de ser, de existir, de estar, mas que reconheciam no território que hoje denominamos de São Paulo, reconheciam todo esse território como Piratininga. Tanto é que, esses tempos atrás, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o cerco a Piratininga. Alguns chamam de Piratininga, mas é o cerco a Piratininga, porque o território que esses povos comunitários reconheciam no segundo o nome Piratininga, que não é o nome, como sempre eu gosto de falar, é uma representação de algo manifesto. E esse algo manifesto vem da natureza. E Piratininga tem a ver com peixe. Esses peixes estavam onde? Nas águas dos rios. Quais rios? Vamos lá. Por exemplo, Tamanduateí. Antigamente, inclusive, as pessoas mais antigas costumavam ir até o rio Tamanduateí para ir a pescar. Hoje virou um corredor de águas poluídas, né? O esgoto, né, que corre pela cidade de São Paulo e vai beirando vários bairros da cidade, vai quilômetros e quilômetros. Então, esses povos indígenas que viviam em comunidades reconheciam o seu território e viviam em comunidades. Quando chega o homem branco aqui,
e começam a colocar os primeiros, né, a pedra angular para a fundação da cidade de São Paulo, em homenagem a Paulo, o apóstolo, né? A cidade vai abocanhando. Eu sempre coloco o termo abocanhar, porque é como uma boca gigante que vai, onde vai mordendo e vai comendo e vai engolindo. Né? Engole, engole, engole e digere ainda. A cidade foi engolindo os espaços comunitários, os povos indígenas, e acabou virando, então, isso que nós conhecemos como contexto urbano. Cidades inteiras foram construídas mediante o empedramento, né, esteticamente falando, da paisagem. A paisagem se tornou uma pedra, bioma de pedra, como eu gosto de falar, principalmente em megalópolis como São Paulo. Né? E isso é o fruto de uma proposta de dominar territórios, dominar pessoas e mentes, subjetividades. Então, a materialidade da dominação se dá desde o aspecto da estrutura, da construção, e ao mesmo tempo se dá em forma de ideologia. Então, a ideologia que domina as grandes cidades, como materialidade imediata desse efeito dominador, as cidades começaram a se transformar em uma espécie de escritório, primeiro, dos jesuítas, né? A Companhia de Jesus, Padre Anchieta. Né? A cidade começa a se tornar um escritório deles, o escritório dos jesuítas. Logo, a cidade começa a criar um sistema de estrutura de poder, na qual jesuítas são proprietários de terras, que disputam, inclusive, com os portugueses, né? Até, inclusive, quando acontece a expulsão dos jesuítas, lá pelo 1700, né? Acontece a expulsão dos jesuítas por parte dos portugueses, que são aqueles que desembarcaram aqui em São Vicente, viram subindo pelo caminho do Peabiru e abocanhando terras. Então, a cidade se transforma no escritório do proprietário de terras, quer dizer, do fazendeiro, que hoje nós conhecemos como fazendeiro. E aí, então, dentro desse círculo vicioso, né, entre a ideologia que se expande com a construção das primeiras cidades, com o esmagamento das comunidades indígenas tradicionais, né? E também com o projeto de catequização que traziam os jesuítas, conforme disposto, já nas suas formas de querer tomar a subjetividade, né, daqueles que moravam nas aldeias. Né? Então, vai criando pequenas, vão criando pequenos núcleos, e que esses núcleos vão trabalhando a favor dos proprietários das terras e da ideologia jesuítica em função da catequese. Né? Aí, nesse entrave, né, quem marca um gol nessa trave, né? Perdão, eu falei em trave, não, é a trave. Nessa trave, quem faz um gol é justamente o, a grande companhia de Jesus, o padre Anchieta, junto com outros, como Manuel da Nóbrega e tais, e vai se tornando, então, o território começa a ser disputado por aqueles primeiros habitantes que chegaram, neste caso estou falando de São Paulo, de uma forma bem didática, começam a entrar em disputa para ver quem que vai estar na dianteira
na hora de tomar decisões políticas, econômicas e estruturais, no sentido de quem vai mandar quem. Alguém manda, alguém obedece. Inclusive, é desde aquela época, desde 1700, que surge essa frase que se conhece até hoje, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aquele que não tem juízo, o que vai acontecer? Pois é. É, então, a materialidade do sistema de dominação, que vai atravessando toda a história do Brasil, assim como de todos os estados-nações do continente, de Abiyala, vão materializando de alguma forma, ou, primeiro, vai corroendo todas as formas comunitárias de vida tradicional que havia, e em cima daquelas ruínas, eles vão impermeabilizando o chão com o efeito material da dominação. E ela vem através da religião, neste caso do catolicismo, através da política, quer dizer, eles trazem juntos, né, as pautas que já vêm contempladas no direito, o direito em latim, né, chegar aqui, e vão conformando um sistema mundo na qual todos os habitantes que estão dentro dessa circunscrição, jurisdição, devem obedecer o mandato de quem está no poder. Pois bem, entramos então na fase da colonialidade do ser e do poder. Colonizar as subjetividades e colonizar o poder. Logo de ter colonizado a subjetividade mediante a catequese, né, a evangelização dos povos indígenas, né, a colonialidade do poder se instala mediante as leis que eles achavam que seria referente a São Paulo. Vamos lá, eu estou falando aqui desde o sentido de uma situação local, geográfica, onde eu me encontro. E São Paulo vai se tornando, então, o centro ideológico financeiro que vai sustentar o grande arcabouço da instituição Brasil. Pois bem, quando eu digo vivemos nas entranhas da urbanidade colonial, parafraseando José Martí, no meu caso, por exemplo, agora eu estou falando desde dentro do sistema urbano que começa com essas características que eu já citei antes. Na medida que a cidade vai se estendendo, os diversos grupos que conformavam outras formas de se estar no mundo, como os quilombolas, né, como os povos originários das suas comunidades, né, vão sendo aos poucos, vai sendo esmagado, né, pelas outras vozes que vão aparecendo. Quem são essas outras vozes? São os portugueses que vão chegando, é o holandês que chega aqui, é o espanhol que chega a colar, é o francês que vem lá não sei de onde. E vem começando a chegar levas e levas de povos que eles vêm trazendo com o fim de ocupar essas terras, frutificar elas e começar a asfaltar o caminho do que hoje nós conhecemos como capitalismo. O capitalismo, e eu acho que eu já falei outras vezes, mas sempre vale repetir, o capitalismo é o sistema econômico desse tipo de sistema mundo que nós vivemos, que é a modernidade que se instala
e na Via Yala a partir de 1492. Ou, no caso de Pindorama, a partir de abril de 1500. Se bem eu já falei por aí que eu li uns textos de que Duarte Pacheco já teria andado pela Terrae Brasilis em 1498, mas a gente vai seguindo o que os livros oficiais têm datado até então. Nessa materialidade da dominação, precisavam justificar o efeito dessa dominação. Como que vamos justificar para essas pessoas que nós somos os enviados, nós somos o destino manifesto? Vamos lá, destino manifesto, que faz com que nós, como enviados de alguém do Altíssimo, aí já começa a questão da cúspide, né? Começa a questão da cúspide daquilo que nós chamamos de pirâmide social, né? E justificam a materialidade da dominação através de leis que vêm sendo confirmados pela coroa portuguesa, né, pela realeza portuguesa, né, junto com os Habsburgo, né, as famílias austríacas dos Habsburgo, né. Inclusive a imperatriz Leopoldina era a imperatriz da Áustria, esposa de Dom Pedro, né. Isso, claro, um pouco, como eu estou falando um pouco o que aconteceu durante o século XVI, XVII, e isso aqui é do século XIX em adiante, a monarquia e tudo aquilo que já muitos de vocês devem conhecer através dos livros de história. Mas, enfim, essa materialidade da dominação, ela vem sendo também, ou se apoiando, num outro balaustre muito mais consolidado, por ser expressamente a base, digamos assim, engessa o discurso da dominação mediante um pensamento cartesiano e um cientificismo baconiano, né? Francis Bacon e René Descartes. Gente, é necessário ter leitura desses autores. Por quê? Porque como eu trabalho com a pazinha do arqueólogo, para descobrir por que nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo até hoje, a gente pega a pazinha, começa da superfície e vai cavocando, e vai cavocando, e vai desenterrando a história. A gente desenterra a história. Então, quando a gente vai cavocando e a gente vai se perguntando, nossa, por que o Brasil é um país tão pobre, sendo que é tão rico? Então, a gente tem que ir nas bases, na gênese da questão. Mas como eu não estou falando de economia aqui, mas sim eu estou falando de história, o que eles já traziam, baseado no direito romano, e o fundamento ideológico, mediante os os conceitos cartesianos e baconianos, e com isso que eles justificam a sua vinda para cá, a vinda dos portugueses e os que vieram aqui para São Paulo, e justificam também o silenciamento e o apagamento das outras formas de ser e estar no mundo, por se tratarem de formas que, para o homem branco europeu que veio para cá, eram a única forma e verdadeira de ser e de estar, e em cujo magma se encerra todo um discurso religioso, que é sempre o discurso teológico-político sobre promessas ou boas-vindas que em algum momento virão conforme o processo da modernidade vai se instalando para o bem dos seres humanos. Então, via de regra, essa
esse discurso é o discurso que permeia toda a história do Brasil, toda, até os dias de hoje. Nós, por exemplo, escutamos os discursos dos grandes líderes políticos, todos eles estão engessados no mesmo bojo ideológico. Surgem desde aí e, através dos sintagmas discursivos, eles vão colocando para fora um pensamento na qual as formas de ser e estar no mundo têm de estar atrelados a esse discurso. Ou seja, eu não posso dizer algo que seja contrário a isso, porque não vai trazer as boas novas, né, que eles estão prometendo. Então, um discurso teológico-político, ele permeia a história de Abya Yala, a história de Pindorama, Brasil, América Latina, como vocês preferirem, o discurso permeia toda a trajetória da fundação da modernidade e do sistema econômico que é dessa modernidade que vem sendo aplicada desde 1492 em adiante. Então, aquilo que parece paradoxo para alguns não era para os povos originários. Primeiro, por uma questão de idiomas, de língua. Ninguém aqui falava latim, quando chegaram os portugueses, os espanhóis, ninguém falava latim. Então, tiveram que cooptar alguns parentes para que enfileirasse, né, as filas, né, para que engrossasse, né, a fila daqueles que diziam trazer as grandes promessas do mundo. Que também esses são discursos que, durante toda a história, ela atravessa a história. Se nós vemos o discurso de Marx, ele é teológico-político, mas que vai por outras vias, né? O discurso nietzschiano, né? O discurso político hobbesiano, né? O discurso político de John Locke, o discurso político de David Hume, o discurso do Immanuel Kant, inclusive os mais atuais, o discurso do Estado imperial em relação às colônias latino-americanas, é o mesmo discurso, ele só se atualiza, porque modernidade em si, ela é uma constante atualização. A modernidade não acaba assim de um dia para o outro. Ah, hoje acabou a modernidade, tá bom, todo mundo vai feliz embora, contente para sua casa, que ótimo, parabéns para todos. Não, ele é um longo processo que chega no seu ponto culmine e logo vem a sua decadência. E é isso que nós estamos vivendo até hoje. A decadência da modernidade, que já começa no fim do século XIX. Muitos pensam que a decadência, a sociedade está decadente fora pelos últimos acontecimentos. Não, a decadência, quando acontecem os processos de independência, aí se marca a decadência. Por que se marca a decadência desde com os processos de independência? Por quê? Porque não houve descolonização, ou digamos, descabralização, ou seja, não houve uma ingerência direta naquelas questões que já foram fundadas para que a materialidade da dominação venha a ser algo prático dentro desse sistema mundo que está calculado para ser isso que deu agora, seja seja induzido para que as pessoas pratiquem, para que as pessoas sejam uma espécie de apoiadores, seguidores dessa forma de ser e de estar no mundo. Então, quando surge esse processo de historização, que é a história de Portugal em relação às suas colônias, surge expressamente para fundar um discurso teológico-político, na qual ali estão inscritas as justificativas com as quais
Portugal se ensenhoreia dessas terras, silencia, apaga, esmaga, criminaliza, judicializa e, no pior dos casos, extermina. E esse processo de materialidade da dominação, ele vai continuando com outras características em função, como eu falei antes, da atualização desse sistema que chamam de moderno. Então, vai se atualizando. A modernidade é uma simples atualização. Vai ser, quando nós falamos, inclusive, de materialidade, a própria configuração da matéria, ela vai tomando outras características em função também dessa atualização. Por isso que uma das grandes sacadas do filósofo Zygmunt Bauman, eu esqueci se eu acho que ele é esloveno, não, ele não é esloveno, é, acho que é polonês, isso, ele é polonês. A grande sacada do filósofo polonês, Zygmunt Bauman, quando ele escreve sobre a modernidade líquida, ele justamente está fazendo ele está confrontando a questão sólida que já está engessado no discurso teológico político de Marx, e ele transforma isso numa atualização, neste caso, de um elemento, ou seja, saímos do sólido e entramos no líquido. Mas nas próprias obras de Bauman, inclusive fazendo críticas à colonização, disso que mal denominam América, que é um conceito que volta a materializar a dominação. O próprio fato de, neste caso, quem fala, eu, de dizer América, estou atualizando. Se eu parasse de dizer América, se eu não falo mais América, nem América Latina, nem que Latinoamérica, nem Hispanoamérica, nem que Anglo-América, qualquer coisa onde tenha um Américo Vespucci aí atrás, nos bastidores, se eu sequer pronuncio essa palavra, não se atualiza. A mesma coisa acontece com a materialidade da dominação, como eu disse antes, engessado no discurso teológico-político. Inclusive, acho que tenho aqui um livro. Não está aqui, mas tem um livro muito interessante. Aqui, que se chama A Resistência das Palavras. Discurso e colonização britânica na Índia. Marisa Grigoletto, da Unicamp, da editora da Unicamp. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês verem. Não sei se vocês estão vendo aí. Seria bem bacana, né? É um livro muito interessante, que inclusive traça um paralelismo muito forte entre o discurso dos britânicos em relação à Índia e o discurso de Espanha e Portugal em relação às colônias em Nabia Yala. Que eu comecei falando sobre o meu sangue muçulmano que eu também tenho. Então, quando a gente começa a estudar a linguagem com a qual induzem os povos a acreditar que a modernidade é a grande salvação do homem, atenção, salvação do homem, não é das mulheres, nem das crianças, nem idosos, nem é do homem, a salvação do homem. Quando vem escrito é uma é, transferência de discurso que se faz. Por quê? Porque esse discurso com o qual os portugueses, os espanhóis chegaram aqui, era o mesmo discurso que eles utilizaram para invadir o, o Estado muçulmano otomano, né, os sultanatos.
dizendo, não, essas crenças que vocês têm não servem, são crenças do diabo, vocês têm que acreditar em nosso Deus, porque só tem um Deus é único, porque ele é universal, porque não sei o quê, e começa. E o mesmo, essa prévia, que inclusive já vinha se dando há muitos anos com a tomada de Constantinopla, ou a queda de Constantinopla, e em janeiro de 1492, com o aniquilamento do último sultanato de Granada, Al-Ándalus, né, de todas as regiões aí, Toledo, Sevilha, Granada, né, Andaluzia, né, é, o mesmo discurso ele vem para cá. Então, há uma transferência de discurso. É sintagmático. Ele vai transferir o discurso, se transferem também as narrativas desse discurso e elas vão tomando uma outra perspectiva em função de que aqui havia outros habitantes que não estavam no imaginário do homem europeu dos séculos XV e XVI. Então, a modernidade se instala também em Al-Ándalus, mas não tinha realmente muito em que se basear ou justificar essa invasão. Aqui eles conseguiram. Quando se funda a modernidade aqui, a 12 de outubro de 1492, com a chegada das caravelas, no que hoje nós conhecemos como Ilha de Bahamas, que se chamava Guanaani ou Guanaani, na sua língua original, e onde todos os nativos foram exterminados, então é que se instala o discurso da modernidade como discurso teológico, político, que induz, ou que iria, ou que vai induzir os povos de Abiyala a que se aproximem a esse discurso e que esse discurso seja reverbere de tal modo que seja introjetado pelos próprios parentes. Então começa o esmagamento geral de, das antigas formas de ser e estar no mundo comunitárias, com decisões horizontais, plurais, e com o conselho de anciões e anciãs, né, que eram o ordenamento, digamos, o ordenamento político, jurídico, dessa forma de ser estar no mundo, como foi em toda a Biayala, com, claro, diferenças e diversificações de espaço-tempo e também de narrativas. E eu não estou dizendo com isso aqui que esse era o melhor modelo de ordenamento de seres humanos. Não, não estou aqui para romantizar nada, tirando algumas críticas que são convenientes, sim, mas uma coisa nós temos muito em claro, e isso aqui eu vou compartilhar, e eu gostaria que cada um compartilhasse, entrasse nesse exercício de reflexão que eu gosto de fazer e compartilhasse isso aqui. Pode ter as grandes culturas que sustentaram durante milênios essa humanidade, esse planeta, com todas as críticas que sejam plausíveis fazer. Mas nunca nenhum sistema do mundo chegou ao ponto como chegou a modernidade. Que nós estamos agora, inclusive, já está na boca de todo mundo a grande preocupação de uma extinção da vida humana. E que não seria apenas da vida humana, porque se se extingue a vida humana, também acaba a vida dos não-humanos, e vice-versa. Mas, como ainda tem pessoas que vêm seguindo essa narrativa cartesiana de que a natureza é fora de mim, então eu posso fazer o que bem quiser com ela e lucrar até que já não haja um banco onde colocar tantos trilhões de dólares, de euros, enquanto as pessoas seguirem o discurso de que a ciência é saber e saber é poder, poder
para quem? Para quantos? Que é o discurso da ciência, inclusive do método científico experimental, que faz da própria vida um rato de laboratório. Enquanto essa modernidade estiver aí, com esse sistema econômico que é só pertencente a esse tipo de ordenamento social, que não é dos povos mesopotâmicos, que não é das culturas astecas, que não é da cultura das culturas orientais, não é do mundo muçulmano, não, é exclusivamente do mundo ocidental. Essa relatividade da modernidade, né, que se afunila dentro de um sistema econômico, e que nesse sistema econômico já engessa o discurso ideológico, escrito de uma forma teológica, para inspirar nas pessoas um imaginário, um metafísico, sem nenhuma consistência, enquanto muitas pessoas reproduzem, inclusive verbalmente, escrita, falada, divulgada, transmitida, inclusive desenhada ou artisticamente compelida a ser um objeto de admiração, vão continuar o mesmo sistema a reproduzir e reproduzir e reproduzir toda essa materialidade da dominação. Essa materialidade da dominação já está circunscrita dentro de todas essas facetas que cumprem o objetivo de manter certos seres humanos numas categorias abaixo dessa cúspide da pirâmide, que está muito embaixo da própria pirâmide. A estética da pirâmide já fala ela por si só. Por isso, quando as pessoas falam, não, Deus, sempre se fala de um Deus, é uma repetição desse tipo de modernidade. Quando as pessoas falam, universal, estão reproduzindo a lógica da modernidade, atualizando o tempo todo algo que já se sabe que é destrutor, mas que as pessoas, seja por negligência, seja por ignorância, ou seja porque ela não é consciente de si, daquilo que ela diz, daquilo que ela fala, daquilo que sequer ela pensa, enquanto existir essas terminologias, América, religião, Deus, universalismo, direito, vai ter constantemente uma réplica da modernidade, de todo o sistema que nos foi imposto a ferro, fogo e sangue. A cidade esteticamente é fruto dessa modernidade, é fruto de todas essas facetas que eu já vim comentando, de todos desses vórtices que, que, que vão, que atravessa essa estrutura de dominação, de colonialidade. Elas estão, a própria cidade, quando a gente torna a ver a cidade como uma cidade pujante, uma cidade onde é a terra da oportunidade, porque tem milhões de seres humanos. E esses milhões de seres humanos vivem constantemente em função de reproduzir essas lógicas da modernidade, que são lógicas medievais. A modernidade, como eu já bem disse, tem alguns que vêm me contrariar, não, que os tempos modernos, que a modernidade trouxe a baila, não sei que coisa, que o progresso, o desenvolvimento, eu falo exatamente. Prosperidade, progresso, desenvolvimento, são palavras que justamente ajudam a manter esse grande edifício da modernidade em pé.
Porque como eu vou justificar que vocês têm que se modernizar? Não, se você não se moderniza, você é um atrasado, você é um ser inferior, você é um miserável. Então, eu tenho que demonstrar de alguma forma que isso não, tem que progredir, evoluir, né? E todas essas terminologias, elas vêm reproduzindo essa lógica da materialidade da dominação. Então, cada vez que as pessoas digam América Latina, progresso, desenvolvimento, crescimento econômico, é a mesma lógica que já se instaura historicamente aqui, que já nós estamos vendo que não tem mais cabida. Não tem mais solução. Por que não tem mais solução? Porque nós estamos vendo que nós já estamos na faceta final dessa decadência que surge desde o século XIX até hoje, onde todos esses processos aí só ajudou a destruir, só destruiu, foi uma destruição generalizada e que nós estamos vivendo hoje. Hoje se está destruindo o último que sobrou de toda essa mega destruição que fizeram desde abril de 1500 em adiante. Se a Via Yala está exposta a ser o que hoje é a Europa não tem mais lugares virgens, não tem mais o que fazer. Esses calores aí que eles estão vivendo lá é justamente produto de séculos. Porque isso é como uma doença, todo mundo acha, não, que você vai comer isso aqui, você vai ficar doente amanhã. Não, as doenças é um processo. Às vezes tem gente que daqui a 20 anos, se ele apresenta um sintoma de alguma doença. A mesma coisa o planeta. A mesma coisa a paisagem. A paisagem não vai sofrer câncer. Porque eu cortei uma árvore hoje, já amanhã. Não, é um processo. Só que é um processo que já se acelerou tanto e de tal forma que já não tem mais o que fazer. Não tem sequer uma solução, embora exista. Mas essa solução tem que vir acompanhada com uma metodologia, com uma sistematização que venha desde os povos ancestrais originários, porque são os povos originários os únicos que têm o conhecimento de como voltar a reflorestar essas terras que hoje estão sendo dilaceradas. Então, pessoal, só para terminar aqui, nós temos bastante para falar, né? Porque agora estou com muito pouco tempo, mas eu gostaria que as pessoas que estão inscritas no meu canal comecem a pesquisar um pouco sobre eh, como se deu de fato a colonização nesse país. Aqui estamos falando do Brasil, reproduzindo a lógica branca, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente reproduz a lógica branca. Nós temos que começar a perceber que a questão do meio ambiente, que eu gosto de chamar de ambiente integral, está intimamente ligado ao processo de colonização. Assim como a subjetividade humana está morta, porque está morta, porque todas as pessoas vivem em função daquilo que o outro diz, não do que elas mesmas. Não existe autodeterminação, não existe eu vou tomar a minha decisão e é minha. A decisão é que nos toma referente à circunstância que se nos aparece lá na frente. Mas se estudarmos, por exemplo, a desertificação do Nordeste, que já começa no século XVII, nós vamos a entender, então, a transferência do discurso que se faz com o que está acontecendo hoje, a grande desertificação da Amazônia que está acontecendo hoje. E que ele está parada por um discurso. Porque eles, os donos do poder, os senhores, e as senhoras também, porque tem senhoras, né, com muito poder, elas precisam justificar para você por que eles estão fazendo isso. E a justificação sempre tem
um, ah, uma variante muito nítida de se perceber, né, de que tem todo um discurso metafísico por trás das coisas que eles fazem, justamente para justificar a continuidade dessa modernidade. Porque as grandes cidades, para que existam essas grandes cidades, milhares de pessoas tiveram que morrer. E milhões de árvores tiveram que ser derrubadas. Então, meus amigos, minhas amigas que vão seguindo no meu canal, mais um exercício de reflexão aqui, com o único intuito de trazer luzes outras a a esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, em toda a Via Yala, né? Como em Pindorama. Né? E, e justamente num ano de eleição como esse, com tantas ambiguidades, tantas contradições, nós temos que ter bem claro que a eleição não vai resolver nada desses problemas históricos. Eles vão continuar. Mas que, de alguma forma, cada um de nós temos que fazer valer nossa isegoria, ou seja, nosso espaço de voz, onde a gente possa dizer as coisas que a gente sabe, que a gente pensa, que a gente sente. Se a gente não tem nossos espaços de voz, eles vão ser novamente abocanhados por essas vozes que não são as vozes originárias, não são as vozes espontâneas, e que defendem a natureza não apenas no discurso, estão defendendo a natureza pé no barro, pé na terra. Porque está cheio de discursos nos canais de YouTube, está cheio. Mas grande maioria dessas pessoas aí nem sequer nunca pegaram uma enxada. E eu estudei, me formei, ainda continuo estudando, e eu pego enxada, pego pá, planto semente, tem duas tartarugas, falo com as tartarugas, falo com as irmãs plantas, falo com a terra. Estou numa casa que tem um quintalzinho aqui, a gente cuida. E é ali a prática que a gente faz, contrariando um discurso onde vê um pedaço de terra e a gente quer lucro. Porque o madeireiro é esse. O madeireiro não vê uma árvore e diz, oi, que linda essa árvore. Não, ele vê quanto dinheiro que vai ganhar. Quem vê uma tartaruga diz, oh, eu posso vender essa tartaruga, ver quanto que eu vou lucrar. Quem vê, quem compra uma casa com um campo, ele já pensa não em, vamos construir uma horta comunitária, vamos fazer algum projetinho aqui de horta familiar, de agricultura familiar. Não, já pensa em colocar cimento em tudo. E esses pensamentos induzidos que estão na população, estão na subjetividade, infelizmente, de uma maioria. É isso que não deixa realmente ir à frente um projeto novo de ser estado no mundo, um outro projeto de existir, que não seja mais isso, que acabe com essa história de lucro, resultados, competitividade, que acabe com isso. Que isso aí não é solução para nada. Nada. E todo sintagma discursivo não é solução. A solução é estudar, sim, mas pôr pé na terra também. E aqui eu termino. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, faça suas análises aí, critique também, porque aqui estamos para dialogar. Os pluridiálogos é exatamente nossa saída contra esse universalismo, contra essa modernidade, contra esse uno que é autoritário. Tudo que é uno é autoritário. Único, unânime, o uno é autoritário. Então, não existe um, somos muitos, somos pluriversais, não mais universais. É isso aí. Valeu para todo mundo. Muito obrigado.